Okay. This has one objective, the change of scenario, because actually that light over there doesn't look good on me. I look really, I'm not that anti-static girl. I'm a little bit more pretty than the image before. In Portuguese. Now, I wanna tell, quero-vos dizer o seguinte, só para fazer aqui um resumo muito pequenininho do qual é a minha posição, a minha localização política, onde é que eu aqui cabo na política em geral. Eu já vos disse que uma nova wave, eu diria também que toca um bocadinho hoje as gerações mais novas, mas sobretudo andar aqui à volta da geração que tem hoje 30, 40 e muitos, que é sermos um bocadinho de tudo, não é? Sermos extrema-direita à extrema-esquerda, gostarmos tanto de Che Guevara como termos alguma admiração por Adolf Hitler. E eu só queria dizer-vos o seguinte: a Revolução do 25 de Abril, que não foi uma revolução, só para termos em ideia, que foi um golpe de Estado. O povo não se manifestou para aquela revolução, nem participou naquela revolução, até que os militares resolveram a situação de forma política. E, portanto, saíram à rua. O povo não teve nada a ver com essa revolução. É evidentemente que o povo, ou algum desse povo, que aliás não era a maioria dos portugueses, a maioria dos portugueses ainda hoje é conservador. Nós, se olharmos para o interior, o povo português é conservador, é um povo, enfim, muito conectado com a religião católica, enfim, ainda. É um povo que tem aqui uma percentagem de terceira idade, portanto, gente envelhecida, uma sociedade envelhecida muito grande. Não é que não aconteça nos outros países da Europa, portanto, há muito poucos nascimentos, como aliás referi outro dia. O mês passado nasceram 199 crianças, o que é absolutamente incrível, depois de avaliar isso economicamente. Mas isto para dizer que a revolução, quando acontece primeiro, antes de mais nada, porque os capitães na guerra do ultramar não estavam a ser aumentados de acordo com as suas funções, e havia também, por incrível que vos pareça, corrupção, e a corrupção e o laxismo do regime na altura fez com que os militares realmente se revoltassem contra aquela situação. Não foram os soldadinhos rasos que o fizeram, e também não foram os generais, foi ali o técnico dos capitães, portanto o especializado, e o especializado estava a ver que aquela gentinha toda oficial era muito bem paga e pouco fazia. E depois também ali, claro, alguma ideologia política, sobretudo na questão do Hotel Saraiva de Carvalho, que era e é um maoísta, embora agora tenhamos ouvido declarar que é extrema-direita, que é fascista, mas quer dizer, hoje em dia a distinção entre fascismo, maoísmo, comunismo tem muito mais pontos em comum do que diferenças. De qualquer forma, a Revolução, como tudo na vida, tem coisas boas, coisas más. As nossas ações, da minha autoria, eu disse, as ações de um homem têm sempre consequências na vida de outro. E, portanto, a Revolução veio ter uma consequência imediata, que foi, enfim, o acabar das perseguições políticas aos comunistas. Mas não se esqueçam que no dia 25 de abril de 1974 estava presente uma guerra fria. Em Berlim havia um muro e metade da Europa estava ocupada pelos soviéticos. E, portanto, houve ali interferências, obviamente, dos americanos. O hotel sai na madrugada do dia 25 de abril, com os americanos aqui no Tejo, e, portanto, houve aqui, enfim, uma revolução no sentido de democratizar. O que acontece a seguir é que a democracia só funciona quando as pessoas têm um nível cultural e educacional muito grande. Porque vocês reparem, na Assembleia da República os discursos são muito básicos, são todos muito básicos, as pessoas são todas muito básicas, os políticos são básicos, e isto tem a ver com dois fatores. Primeiro, estas pessoas são jovens no 25 de Abril, fazem os cursos superiores a martelo. Há muito pouca gente que no pós-25 de Abril fez cursos a sério. Isto para vocês verem que no ano de 1971 ou qualquer coisa desse género, houve 4 doutoramentos em Portugal. 4. Hoje em dia, como vocês podem ver, há, centenas e centenas e centenas e centenas, eu diria milhares de doutoramentos. Portanto, aquelas pessoas não tinham educação. Há um ciclo da educação
há um ciclo da educação que depois de inserirmos em 1980 na Comunidade Europeia e por aí fora, houve uma tentativa de homogeneizar a educação, mas nós portugueses nunca tivemos esses backgrounds que vêm da Europa, essa herança cultural que tem a Europa nós não tínhamos. Portanto, esta geração ainda é, grande parte dela, parte desse 25 de Abril, portanto, os dinossauros, os históricos, como eles chamam, e depois uma série de juventude que, em relação à juventude e em relação à educação e em relação à cultura, Portugal fica atrás dos outros países, enfim, dos países do primeiro mundo da Europa e também dos Estados Unidos, porque, e eu aqui refiro um pequeno pormenor em relação à cultura, é que nós quando vamos para a escola vamos aprender acima de tudo os clássicos, não é? Os livros clássicos, as obras clássicas, e depois a nossa geração, o que está na moda na nossa geração, nós acompanhamos. Acontece que nos últimos 30 anos houveram mais obras literárias e mais teorias apresentadas em livros e Nobel da literatura, etc., que fazem que serão cruciais no crescimento das pessoas hoje. Ora, se estas gerações não acompanham esses 30 anos, portanto, quando eu tinha 20, quando eu tinha 30 anos, eu tenho 48, então essa juventude não pode estar apta a ser culturalmente mais avançada do que eu. Portanto, há aqui um pequeno lapso, é que estes últimos 40, 50 anos de história mundial são fundamentais para que as novas gerações consigam compreender o futuro. Ou pelo menos acompanhem isso de uma forma, prossigam isso de uma forma avançada. Ora, o 25 de Abril foi para pessoas que não tinham educação. Foi tomado de assalto o poder político, as pessoas não tinham educação, não tinham escolaridade, o país entrou, enfim, na espiral da estupidez que ainda hoje é extremamente visível. Há uma classe muito pequenininha, altamente bem formada e bem educada, que vai procurar, enfim, os degrees no estrangeiro, etc. Mas isso são muito poucos. E há uma juventude que sai hoje licenciada, já para não falar, enfim, dos cursos de letras que abundam e que já são, há muitos anos, em excesso, mas de muita incipiência. São incipientes. E, portanto, vamos falar que o 25 de Abril acontece, ele tem coisas boas. Uma das coisas boas foi, de facto, o fim de perseguições políticas. As pessoas devem falar, independentemente, na altura, ser, enfim, fundamental não abrir portas aos soviéticos. Por outro lado, devo dizer que Oliveira de Salazar era um católico oprimido, e, portanto, era um homem com o qual eu não tenho grandes simpatias, à exceção do ultramar, enfim, da guerra do ultramar, de permanecer com o Império, que queiram compreender ou não, era portuguesa há 500 anos e era isso que fazia de nós um país muitíssimo, enfim, prestigiado. O que acontece é que Salazar põe este país à mercê da fome, um trauma que ele apanhou na Segunda Guerra Mundial quando chega ao poder e, portanto, não queria ir para a guerra e na guerra é preciso dinheiro, mas ele de facto exagerou, levou isso ao exagero, deixou o povo passar fome, não havia necessidade disso. Nós tínhamos um vasto ultramar que produzia muito ouro, o ouro ficou cá. No dia 25 de Abril abriram os cofres do Banco de Portugal e tiraram de lá o ouro para ser espalhado por gente que não tinha sequer, nem sabia escrever, nem sabia contar. Hoje em dia o ouro já não está lá. Salazar não devia ter feito isso por esses motivos. Nem o povo antes passava fome, nem o povo depois era enganado. Era isto que eu tinha para vos dizer.